Oi, pessoal, tudo bom? Me chamo Pedro, eu sou aluno de doutorado aqui na Purdue University. Eu faço doutorado pleno em engenharia de produção, digamos assim. Na verdade, Industrial Engineering, aqui é uma tradução livre para engenharia de produção no Brasil. Meu foco de pesquisa é materiais e processos de manufatura. Eu trabalho com nanomanufatura, a fabricação de coisas em escalas nanométricas, um pouquinho maior do que as moléculas e os átomos. E eu tô trazendo para você o caminho das pedras, né? Como é que eu faço para aplicar para cá, sem depender de nenhuma instituição brasileira, sendo financiado completamente pela instituição americana e podendo fazer o doutorado o tempo inteiro aqui, sem precisar voltar para o Brasil depois, podendo ter a oportunidade de ficar nos Estados Unidos depois, trabalhando na sua área de pesquisa, enfim. A ideia dessa apresentação é desmistificar o doutorado aqui, tirar essa ideia de que quem faz doutorado aqui é gênio ou é alguém que tem muitos contatos e democratizar a informação, levar para vocês a informação que eu não tive quando estava começando a construir o meu processo de aplicação para o doutorado e deixar o processo um pouco mais fácil, especialmente menos custoso para vocês, com maiores chances de vitória e de sucesso. Então vamos lá. Ahn, Existem vários tipos de doutorado aqui nos Estados Unidos, né? Aí no Brasil a gente tem basicamente o lato sensu e, bom, e o stricto sensu, mas aqui, cara, você tem um milhão de tipos, né? Ainda dá para colocar eles nessas duas categorias. Tem o doutorado com tese, que é mais focado em pesquisa, tem o doutorado que é sem tese, que não tem pesquisa. Aí, claro que cada departamento, cada área pode dar o seu nome. Por exemplo, doutorado em medicina é medical doctor. Então, a V sabe bem disso. Aqui, cara, é bem diferente. É, mas, independente disso, a gente tem doutorado com tese, que é mais focado em pesquisa, e o doutorado sem tese. O doutorado sem tese, você vai focar mais nas disciplinas que o departamento oferece, e aí você vai ter mais acesso à indústria, ao mercado de trabalho, e justamente facilitado pelo departamento, porque é um programa mais focado no mercado de trabalho externo à academia. E você tem doutorado com tese, que é um doutorado com menos disciplinas, ainda com quantidade considerável, se comparado ao Brasil, mas com menos disciplinas do que com não tese, e com bastante foco em pesquisa. No doutorado com tese, você termina o doutorado, como o nome diz, com a tese de doutorado. É um compilado dos seus achados científicos e do que você fez durante o doutorado, apresentado por uma banca formada pelas pessoas que têm expertise na sua área. São os grandes cientistas do seu campo. Esses cientistas vão te avaliar e, bem parecido como seria no Brasil, eles te avaliam e falam se você deve ou não receber o título de doutor. A gente vai focar nesse último, né, nesse com tese, porque é o que tem mais recurso para bolsa, para financiamento, ou seja, o mais acessível para a maioria dos brasileiros. O doutorado sem tese, ele geralmente é feito por pessoas que já estão na indústria. Muitas vezes, a indústria em si financia o doutorado dos seus funcionários para que eles se capacitem, voltem e deem retorno para a indústria. Então, é algo que é facilitado por outros meios. Então, a gente vai pular um pouco disso, porque isso é inacessível para a maioria dos brasileiros e também foge um pouco do escopo da nossa apresentação. Quando é que eu aplico, Pedro? Ó, cara, eu acho que é importante ter consciência de que onde você está hoje define o momento da sua aplicação. Se você está na graduação, mas você tem um background forte em pesquisa, se você tem um currículo bom, um histórico bom, com uma nota, um score bem bom, você pode aplicar direto da graduação, com alguns poréns. Primeiro que alguns departamentos eles exigem que vocês tenham mestrado para aplicar para o doutorado, né? E aí você vê isso no MIT, por exemplo, em alguns departamentos. Segundo, que você tem que ter certeza que você quer continuar naquele campo de pesquisa. Algo que você já tem proximidade, você já tem pesquisa naquele campo, e você, pô, gosto muito disso, eu quero continuar trabalhando com isso. E aí, claro, você vai dar continuidade à sua pesquisa no seu doutorado, e aí com o orientador americano, tá? Não recomendo doutorado direto para quem não tem certeza do que quer, ou para quem está mudando de área, porque é a sua última chance. Se você fizer o caminho mais tradicional, que é graduação, mestrado e doutorado, você consegue descobrir no doutorado se aquilo realmente que você quer, e se não fosse, ainda tem tempo de mudar antes do doutorado. Independente, se você tem certeza, aplica direto para o doutorado na graduação. Se você tem um histórico bom, se você tem um background bom em ciência, aplica. Com bastante publicação científica, cara, aplica. Por quê? A maioria dos recursos para financiamento, eles estão no doutorado. O mestrado não tem tanto acesso à bolsa. Por que isso acontece? Os projetos de pesquisa, que é de onde a maioria dos recursos vem para financiar os alunos de pós-graduação aqui nos Estados Unidos,
eles geralmente são projetos ah, de média duração, ah, até 5 anos. Existem projetos de até 10 anos. Você coloca o aluno de mestrado para tocar uma parte importante desse projeto, e ele sai depois de 1 ano e meio, 2 anos e meio, entre um ano e meio, 2 anos e meio de mestrado. Existe uma lacuna aí. Essa lacuna tem que ser preenchida por outro aluno, provavelmente de mestrado também. Nesse processo de readaptação entre alunos, perde-se tempo, às vezes perde-se dado e, portanto, confiabilidade da pesquisa. Então, muitos recursos para financiamento estudantil, aqui nos Estados Unidos, eles são focados no doutorado. Alguns departamentos, inclusive, recomendam que, se vocês querem seguir a carreira científica, vai para o doutorado direto. Tá? Eu vou dar exemplo aqui para vocês. Por outro lado, um bom caminho é a graduação. Desculpa, um bom caminho também é o mestrado, porque você tem tempo para construir a sua bagagem, né? Você pode publicar bastante artigo, bastante, mas uns 2 ou 3 artigos, vamos, no seu mestrado, e aí você já fortalece o seu currículo. Então, se você não tem um background forte em ciências, se você não tem, já não começou lá no começo da graduação com iniciação científica, projeto de pesquisa desde o começo, se você está com um histórico ainda em construção, no que condiz a ciência, vai para o mestrado e depois para o doutorado. Foi o caminho que eu fiz. Eu tinha background forte em pesquisa e em ciência, mas era em outra área do conhecimento. Eu mudei para o mestrado e agora vim para o doutorado. Tá? É um caminho um pouco mais incremental. Nesse processo, o mestrado eu fiz na instituição brasileira. Não vim para cá porque não tinha financiamento, eu também não me sentia confiável para aplicar, mas é um caminho também. Tá? E como eu sei que esse vídeo vai ser assistido por pessoas que estão na graduação e estão no mestrado, considerem que os dois permitem entrar para o doutorado, tá bom? Ah, tá, e quando é que eu aplico? Aí, em que período do ano? A gente tem basicamente dois períodos de admissão nas universidades americanas: Fall Semester e Spring Semester, ou seja, o semestre do outono e semestre da primavera aqui. Eles começam, respectivamente, no verão e no inverno, e terminam, no outono e na primavera. Esses semestres, eles não são oferecidos por todas as universidades ou departamentos. Alguns departamentos só oferecem no outono. E geralmente o outono é o semestre mais competitivo e com mais recurso financeiro. Isso porque as agências de fomento fornecem recurso para os PIs, que são os principais pesquisadores, né? As pessoas que chefiam as pesquisas aqui nos Estados Unidos, os recursos no momento anterior à admissão do semestre de outono. Geralmente é assim. Então, quando chega o processo de admissão do semestre do outono, os pesquisadores eles já sabem quanto recurso eles têm para oferecer para um aluno que vem trabalhar com eles. A maioria dos alunos nas universidades de ponta dos Estados Unidos, eles são 100% financiados pela universidade, pelo professor ou por fontes externas, mas eles são 100% financiados. Muitas poucas pessoas vêm aqui bancando o processo de doutorado com tese, tá? Quase ninguém. Então, é, se você está pensando em aplicar e você quer ter mais chance de conseguir um recurso, vai para o Fall Semester. Mas isso aí depende muito do seu supervisor, do seu orientador. A gente vai discutir isso um pouco lá na frente. O que é que eu preciso para aplicar? Cara, isso depende muito, de departamento para departamento. Às vezes, na mesma universidade, departamentos diferentes têm requisitos completamente diferentes. Mas tem algumas coisas que são comuns em todos os departamentos. Você tem que aplicar com seu diploma, seu histórico e a tradução deles. Se você fez eles na Universidade Brasileira, que eu acho que a maioria de vocês está assistindo esse vídeo. É, mas, Pedro, você falou que eu posso aplicar, da graduação. Então, se eu quero aplicar para o fall, geralmente o período de admissão é. Vamos voltar. Se eu quero aplicar para o fall semester, o período de aplicação é até geralmente o final de novembro, segunda metade de dezembro, tá? Então, às vezes se aplica ainda durante a graduação ou ainda durante o mestrado. Você se prepara para a aplicação e você aplica ainda durante o seu mestrado e sua graduação, para você não ficar num limbo ali, depois que você formar na graduação, esperando começar o doutorado. Ou depois do mestrado, esperando começar o doutorado, né? Então, é esse o período. Pro Spring Semester é geralmente setembro, tá? Então, considerando isso, é, como é que eu vou ter diploma para aplicar? Você não precisa do seu diploma. Quando você está aplicando com um curso ainda em andamento, que não terminou, como foi o meu caso quando eu vim para cá, apliquei ainda no mestrado, você pode aplicar só com seu histórico. No meu caso, eu apliquei com o histórico, do mestrado,
histórico e diploma da graduação, porque a graduação já era um curso terminado. Se você está na graduação, você não vai ter diploma nenhum, isso se aplica só com histórico. Se você está no mestrado, você pode aplicar só com histórico. E o diploma e o histórico da graduação. Mas você vai precisar de todos os documentos de todos os cursos superiores que você fez, tá? Claro que você vai precisar das traduções. As traduções, Pedro, nem sempre precisam ser juramentadas. As traduções podem ser certificadas. Quer dizer, cara, é muito estranho. Bom, existem pessoas que as universidades americanas acreditam ter idoneidade para certificar os seus documentos. Então, em São Paulo, por exemplo, você acha alguns departamentos, algumas instituições privadas que fazem tradução e têm um selo de acreditação do governo americano. Geralmente elas são mais baratas do que traduções juramentadas. Você pode também fazer, por exemplo, no meu caso, aqui na Universidade de Purdue, eu podia fazer a tradução dos meus próprios documentos e pedir para a minha universidade, lá, a Unicamp, que foi onde eu fiz o mestrado, certificar. A Unicamp ia lá, conferia, certificava e ela mesma enviava para cá, né? E aí eles aceitam também, e é um caminho sem custos, né? A depender da universidade que você está aplicando, os requisitos são um pouco diferentes. Independente de quais sejam, eu recomendo que vocês só traduzam os documentos originais. As universidades aqui, eles aceitam também documentos não oficiais. O que é isso? São documentos que não necessariamente passaram pela assinatura de um coordenador, é, ou da pessoa responsável da secretaria do seu curso ou da sua universidade, garantindo a validade daquele documento. Às vezes eles aceitam isso aqui, para aplicação. Só que quando você entra aqui, você tem que entregar os documentos, eles pedem os documentos oficiais, ou seja, com a validação dessas pessoas ou instituições, e aí você vai ter que pagar de novo e ter o dobro do trabalho. Você vai ter que pedir de novo a tradução desse documento. Eu recomendo que vocês não façam isso, porque a gente quer economizar recurso e tempo, né? Então, tenta traduzir já os documentos finais. Está no mestrado? Traduz os últimos históricos e o diploma. Está na graduação? Tenta apresentar o histórico do último semestre validado pela secretaria, enfim, pelo órgão da sua universidade que valida o seu histórico, certo? Além dos documentos, você vai precisar, e aqui é muito importante, de cartas de recomendação. As universidades aqui para os programas de doutorado geralmente pedem 3 cartas de recomendação. Elas sempre pedem que, ao mínimo, uma seja de uma fonte acadêmica, ou seja, seu orientador no mestrado, ou seu orientador com quem você fez pesquisa na graduação. E as outras duas, eles são mais flexíveis. Alguns departamentos pedem que você foque o máximo de cartas possíveis na área acadêmica, né? Então, o que é que eu recomendo? Se você tem 3 cartas, você quer aplicar para o doutorado com tese, que é basicamente um doutorado acadêmico, e você tem um background bom, tem uma experiência boa em pesquisa, tem uma rede de contatos legais, pede as cartas de recomendação para pessoas que têm proximidade, que já trabalharam com você. Sempre são pessoas que já trabalharam com você. Você quer uma carta de recomendação que seja profunda, ela não pode ser um documento raso, que, que descreva qualquer aluno ordinário. Tem que ser uma carta que descreva você, suas características, e ela tem que ser emitida por alguém, obviamente, que tenha proximidade com você e que consiga descrever você e suas características na ciência, como pesquisador, é, bem. A ideia é que ele consiga te qualificar, mostrar por que você é qualificado para essa vaga de doutorado. Então, tenta ao máximo conseguir esses recursos de maneira acadêmica. Se essas fontes nem sempre são acadêmicas, se, por exemplo, eu tenho um orientador da pesquisa da graduação, tenho um orientador do estágio que eu fiz na indústria, né? E tenho uma professora que eu trabalhei durante a extensão lá na faculdade. A extensão e a pesquisa, eles nesse caso são equivalentes, os dois são acadêmicos. A indústria não é, mas às vezes é aceito mesmo assim. É preferível que você envie a carta de recomendação de alguém que tem proximidade com você, que seja da indústria, do que pegar 3 cartas, sendo delas 2 com pessoas que tiveram proximidade com você e uma com uma pessoa que é da academia, mas não teve proximidade com você. Porque essa pessoa não vai saber te descrever, ela não vai saber falar por que você é um candidato bom para essa vaga. Então foca nisso. Tente estabelecer uma rede de contatos legais, se você ainda está vendo esse vídeo, no começo, no meio do, do- da sua graduação ou do seu mestrado. Estabelece uma rede de contatos legais, já pensando nas cartas de recomendação que você quer obter. Para obter essas cartas de recomendação, você tem que solicitar as pessoas.
que aceitem escrever uma carta para você. Geralmente as universidades enviam um link para o e-mail institucional dessas pessoas e essas pessoas respondem direto do computador delas. Você não tem acesso e não intermedia nada. Entretanto, muitas vezes essas pessoas pedem para você escrever um escopo da carta de recomendação para elas. Nesse caso, e o que aconteceu comigo, eu recomendo que vocês tentem descrever parágrafos curtos, descrevendo momentos específicos em que você demonstrou certas qualidades e que você acredita que os recomendadores tenham percebido durante o trabalho com você. Você escreve alguns parágrafos e você pode conectar eles, né? Ou seja, isso leva a isso e leva a isso. E a ideia é mostrar como você cresceu durante a relação com esse orientador, suas principais características e onde ele pôde enxergar. E a partir disso, ele vai escrever sua carta e sua carta vai ser consistente com a sua história de pesquisa com ele. Não vai ser uma carta rasa, porque vai estar falando de eventos específicos em que você estava com aquele orientador. E especialmente finalizando, falando por que você é um bom candidato para essa vaga. E aí você escreve por que você acha, dadas as características que esse recomendador deve ter visto na colaboração com você, por que você é uma pessoa boa para essa vaga. E aí você escreve esse escopo e manda para o orientador. Ele geralmente vai modificar e vai mandar a carta como ela deve ser enviada para as instituições de cá. Quando você envia uma carta de recomendação para qualquer universidade americana, tem uma coisa que eles perguntam para você, que é se você abrir mão de ler a carta. Sempre escolha abrir mão de ler a carta. Sempre. Pedro, tem certeza? Cara, se você não escolhe não abrir mão, a comissão que vai julgar a sua candidatura aqui pode achar que o fato de você ler a carta, porque o recomendador vai saber que você escolheu não abrir mão desse direito de ler a carta, vai fazer com que sua carta seja enviesada. Ou seja, porque o seu orientador não quer ter um desgaste com você, às vezes por um vínculo pessoal, um vínculo acadêmico, até porque se sente constrangido por você ler algo ruim sobre você mesmo, ele vai escrever uma carta que nem sempre condiz com a realidade, ou que nem sempre transparece todas essas características e inclusive defeitos, tá? Então, isso não é visto com bons olhos aqui. Sempre escolham enviar cartas e abrir mão do direito de escolha. É o que eles chamam de que I waive the right to read this recommendation letter. So, waive the right quer dizer abrir mão do direito. Então, sempre tente abrir mão desse direito quando você estiver submetendo os e-mails dessas pessoas para a universidade, para que elas contactem eles e que eles enviem, através desse contato, a carta de recomendação para ela. Tá certo? Tá. Provas. Gente, tem uma prova que todo mundo vai ter que fazer. É quase todas as universidades americanas, que é o TOEFL ou IELTS. Na verdade, são provas de proficiência em inglês. É, algumas pessoas, as mais importantes universidades do Brasil, elas oferecem os cursos só em português. Alguns departamentos oferecem cursos em inglês, né? É, em universidades de renome, como a Unicamp, por exemplo. Porém, se você não fez o seu ensino médio e é, se você não fez o seu ensino médio e o seu ensino fundamental, ou se você não teve a, pelo menos, acho que 85, 90% do seu curso oferecido em inglês, né? Para aplicar para cá, você não pode solicitar o que eles chamam aqui de waive, a proficiency waiver. Você não pode solicitar esse direito de aplicar sem apresentar uma prova de proficiência. Então, acredito que a maioria das pessoas que estejam vendo esse vídeo precise fazer o TOEFL e precise fazer o IELTS. Se você não tem um domínio bom da língua inglesa, construa isso. Se você está assistindo esse vídeo no começo da graduação, do mestrado, constrói isso para chegar no fim do mestrado, você não ter dor de cabeça com TOEFL e com IELTS. Se você chegou no fim, perto do período de aplicação, e aí você ainda não tem certeza do seu inglês, faz essas provas considerando um período para você refazê-las caso sua nota seja inferior à nota mínima que as universidades solicitam. O TOEFL é uma prova que vai até 120. Algumas universidades pedem valores tão baixos quanto 88. Outras universidades pedem 100 e 100, até 110, né? Oxford, se eu não me engano, para o meu departamento era 110. Então, levem isso em conta também quando vocês forem programar o calendário de vocês de estudo para o TOEFL, tá certo? Para a prova, eu não posso recomendar um calendário muito fixo, porque as pessoas aprendem de maneiras diferentes.
especialmente em língua estrangeira, cara. A variabilidade entre pessoas é muito grande. Eu recomendo que você se planeje para você conseguir ter o inglês em que você se sinta confiante para atingir a nota mínima pelo menos 3 meses antes da aplicação. Porque você pode fazer a prova de maneira tranquila e refazer uma ou duas, até 3 vezes antes da prova. Entre no site do TOEFL e do IELTS e vejam as políticas deles sobre intervalos entre provas. Você faz uma prova, você tem que esperar um período para refazê-la. Então, leva tudo isso em consideração quando você estiver organizando a sua aplicação. Tem outras provas também, que são provas específicas. Tem o GRE. O GRE é uma prova de raciocínio. Ela tem raciocínio matemático, raciocínio escrito e raciocínio, bom, é raciocínio da língua inglesa, é, na prova de marcar e prova escrita. Então, são basicamente três áreas, são três áreas que vão avaliar a sua capacidade de raciocínio lógico em matemática, interpretação de texto e escrita de texto. E ela é pedida por muitas instituições. A gente, desde a pandemia, tem visto uma tendência da retirada desse requisito em muitas universidades. Stanford, por exemplo, tem removido o GRE de vários departamentos, porque eles perceberam que a qualificação dos alunos que entram com esse GRE não mudava muito. O fato deles não terem feito GRE não alterava a qualidade dos alunos que entravam no processo. Isso porque o restante do processo seletivo já era suficiente para peneirar os alunos. Então, muitas universidades estão abrindo mão de GRE. Muitas ainda pedem GRE, tá? E essa é a prova como se fosse o Enem para a pós-graduação americana. A diferença é que você não consegue aplicar depois especificamente para a Universidade A e B, cada uma tem uma aplicação separada. Mas é como se fosse um exame geral que existe aqui, que é provido por uma instituição privada chamada ETS, e você pode fazer ela virtual ou em alguma cidade do Brasil. São Paulo tem muito, é, eu fiz virtual, tá? Do mesmo jeito que o TOEFL, você também pode fazer virtual e tem nas principais capitais do Brasil. Quer dizer, em todas as capitais, se eu não me engano, do Brasil. E não existe isso de capital principal, né? Mas tem todas as capitais, se eu não me engano, do Brasil. E se não tiver, tem como você fazer online. Se programa para isso também, tá? Se você tá confiável, tem uma conexão com a internet legal e se sente confortável, num ambiente confortável em casa para fazer de maneira virtual, você pode seguir esse caminho. Foi o que eu fiz porque na minha cidade não tinha um GRE na época que eu queria. É, Agora, se você prefere algo presencial, veja se na sua cidade vai ter o GRE, quando será, e se não é no período que você quer, se programe para fazer uma viagem. Isso programa em termos de custos e de tempo, tá? É, Existem outras provas que são provas específicas de área. Por exemplo, para a galera de administração, eles pedem muito o GMAT, que é uma prova mais focada em matemática. Então, geralmente, eles pedem o GRE e o GMAT, ou às vezes só o GMAT. Mas o que eu posso recomendar para vocês é que tirem um tempo para estudar essas provas com bastante antecedência. O processo de aplicação, ele não começa no mesmo mês que a aplicação encerra. Ele começa com meses de antecedência, tá? Eu recomendo 6 meses de antecedência para você buscar as universidades para o qual você quer aplicar. O mais importante da aplicação, a gente vai ver lá no fundo, é o seu orientador. Pesquise, vê os professores com que você quer trabalhar, que tem pesquisa com afinidade com a sua pesquisa ou com sua área de trabalho desejada, e aí você aplica para aquela universidade em que aquele professor atua. Isso acontece 6 meses antes do processo. Depois disso, né, de terem escolhido os professores, você tem que se preparar para as provas que aquele processo seletivo pede para você. Então, por exemplo, eu me preparei 3 meses para o GRE, né? Tem gente que consegue se preparar em menos tempo, tem gente que consegue fazer o GRE sem estudar. Especialmente porque muitas universidades, muitos departamentos da área de exatas não se importam muito com a parte de raciocínio, de escrita analítica e raciocínio na parte de interpretação. Então, eu acho que você avalie isso direitinho. Eu escolhi me esforçar para as 3 áreas do conhecimento porque eu acho que isso pode fortalecer minha candidatura, mas em muitas universidades, se você está aplicando para a área de exatas, por exemplo, a parte do inglês, escrito e interpretação de texto, ela ela é mais ela serve mais como um red flag, ou seja, se você for muito mal, aí eles falam, ó, talvez não seja bom aceitar esse cara aqui porque ele não consegue interpretar um texto, ele não consegue se comunicar em inglês. Mas se você tiver uma nota mínima, aí eles falam, bom,
Isso não é critério de avaliação para mim. O critério de avaliação aqui nessa prova vai ser a parte de análise matemática. Então, isso faz sentido para muitas pessoas da área de exatas. Do mesmo jeito para quem é da área de humanas. Eles não focam muito na parte de raciocínio matemático. Eles focam mais na parte de escrita analítica e na parte de interpretação de texto. Então, avalia bem isso também. Algumas universidades, como Harvard, por exemplo, como ela é muito competitiva, né, a nota de corte é bem alta e eles levam em consideração tudo, né? O GRE, eles têm, para Harvard, eles têm 170, a nota máxima é 170, e para minha área, por exemplo, é, era a nota mínima, a nota média de quem entrava era 166 na parte de matemática, mas era 162 na parte de análise de texto, e 4,5 na parte de 4,5 de 6 na parte de escrita analítica. Então, pensa bem direitinho. Eu vou mostrar para vocês como vocês rastrearem, né, informações sobre isso na universidade de vocês lá na frente. Mas se programa para fazer essas provas com antecedência. Você não quer deixar para fazer essas provas no final do processo de aplicação, porque você tem outros documentos que você precisa elaborar com tempo de folga para aplicação. Então, tenta não deixar tudo para cima da hora. Faz essas provas com 6 meses de antecedência, 3 meses de antecedência no mínimo, tá bom? E tira um tempo para se preparar para ela. Se vocês vão lá, fazem um simulado. Na internet tem muito simulado para o TOEFL, para o IELTS, tem muito simulado para o GRE, para o GMAT. Faz o simulado, faz alguns simulados. Se a nota de vocês está muito ruim, vocês precisam estudar bastante para essas provas. Então, tira um tempo bom, 3 meses, a depender da sua disponibilidade de tempo, 6 meses para fazer a prova. E aí, mais uns 2 meses só para aplicação. Bom, tá, Pedro, mas como é que você se mantém aí? O funding, ou seja, o financiamento que a maioria dos alunos tem aqui, ele sempre vem de duas fontes. O internal, ou seja, vem da própria universidade, e o external, que vem de fontes externas, né? E aí pode vir de fellowships. A gente tem, a gente tem as assistantships, que são posições pagas que os alunos exercem nas universidades. Eu, por exemplo, sou um research assistant. Eu faço pesquisa, eu sou assistente de pesquisa aqui. Sou contratado pelo meu laboratório e eu tenho uma carga horária de 20 horas semanais em que eu presto serviço para eles. É como um trabalho normal. E eu recebo por isso. Tem as teaching assistantships em que você dá aula para um professor, você vai ser, ah, no Brasil, acho que era monitor de curso, né? Você é monitor dos seus colegas aqui, na verdade são alunos de graduação. Você vai ser monitor na disciplina desse professor, você vai corrigir prova, às vezes você vai dar uma aula. E tem as graduate assistantships, em que você vai exercer uma função administrativa. Geralmente você pode organizar uma base de dados, você pode ser contratado por um período pequeno, por exemplo, só no verão, para fazer um processo seletivo, participar no auxílio de um processo seletivo, enfim. Então, são essas três principais posições que são pagas. Você tem um trabalho, você recebe por isso aqui. Também tem as scholarships e as fellowships, que elas são o que a gente conhece como bolsa aí no Brasil. Você recebe, basicamente, você não tem que fazer muita coisa. As scholarships, elas podem ser durante todo o período da sua graduação. As scholarships e as fellowships, elas podem ser por todo o período do seu curso ou podem ser prêmios. Você recebe uma vez. Às vezes, você recebe uma fellowship, US$ 10.000, mas só recebe uma vez, né? E geralmente quem recebe esses prêmios tem outra fonte, então, de funding, de recurso. E tem as fellowships que vão te bancar durante todo o seu curso. Tem fellowships de US$ 50.000, de stipend, que é o que a gente chama de salário daqui, porque a fellowship, geralmente, as scholarships, geralmente, na verdade, todas essas fontes de funding, elas têm duas diferentes partes. Uma que banca a sua tuition, que é mais ou menos a anuidade das universidades daqui, e uma que vai bancar os seus custos de vida. As assistantships, geralmente elas cobrem tudo. Elas cobrem a sua tuition e os seus custos de vida, porque é uma posição de trabalho. Com trabalho, é esperado que você possa bancar o seu curso e o seu custo de vida aqui. As scholarships e as fellowships nem sempre bancam tudo. Às vezes elas bancam só uma parte da tuition, às vezes elas bancam toda a tuition e uma parte do custo de vida, e às vezes bancam tudo. Vai depender do tipo de fellowship. As scholarships e as fellowships, elas podem ser internas e as externas. Internas são as que são oferecidas por sua universidade. Então, às vezes, uma instituição privada dá recurso para a universidade para bancar aluno, e a universidade escolhe quem vai receber esses fundos. Às vezes, um ex-aluno
faz uma doação para a universidade, né? É grato pela universidade, isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. E a escola escolhe quem vai receber scholarship. Eu sou research assistant, como eu falei para vocês, mas eu recebi uma scholarship que um ex-aluno ofereceu um recurso aqui para o meu departamento e meu departamento escolheu me dar. Eu nem precisei me candidatar para essa vaga. Quando você aplica para as universidades americanas, você já é automaticamente geralmente você é automaticamente considerado para todas essas posições. Algumas fellowships e scholarships precisam de uma aplicação separada, mas muitas você é considerado na hora que você se candidata. Então, você se candidatou para a vaga, às vezes você recebe uma research assistantship e do nada cai na sua cola uma scholarship. Foi o que aconteceu comigo. Eu nem não apliquei para ela e do nada recebi um e-mail falando que eu tinha recebido uma scholarship. É, então, as fontes de recursos aqui são inúmeras. Cada departamento tem a proporção de alunos que recebem financiamento e proporção que não recebem. No meu departamento, por exemplo, nesse semestre, todos os alunos que entraram receberam financiamento. Ninguém precisa bancar nada lá. Aluno de doutorados com tese. Ah, nos semestres anteriores, esses números paravam entre 85% e 89%. Algumas universidades que têm mais recurso, como as top 3, por exemplo, quase eu acho que eu me arrisco a dizer que todo mundo que entra nos melhores departamentos tem financiamento. Eu vou mostrar para vocês alguns casos aqui. É, de qualquer forma, as assistantships são concedidas pelos professores e pelos departamentos, ou seja, quem te contrata. Então, você entra em contato com o professor porque você quer vir trabalhar com ele aqui nos Estados Unidos. Quando ele fala, tá, aplica para cá que eu vou tentar bancar você aqui, ele vai te oferecer uma research assistantship, uma teaching assistantship. Ele vai te oferecer uma fonte de recurso que sai dos grants, do fundo de pesquisa dele. E aí é ele que te banca. A universidade intermedia o processo, claro. Você é funcionário da universidade, mas o recurso está saindo do fundo de pesquisa do seu orientador. As scholarships e as fellowships, elas são geridas geralmente por órgãos centrais da universidade e às vezes algumas pelo seu departamento. Geralmente elas não têm vínculo com o seu professor. O que seu professor pode fazer é te indicar para algumas delas, tá? De forma geral, quem passa para doutorado aqui recebe financiamento, que é muito caro. Por exemplo, um ano de tuition mais custo de vida meu aqui nos Estados Unidos é de aproximadamente US$ 70.000, né? Isso dá o quê? R$ 400.000 na cotação de agora, de 2023? Então, cara, ninguém tem R$ 400.000 para bancar por ano. Quer dizer, algumas pessoas têm. A maioria de nós, meros mortais, não teremos R$ 400.000 para investir em educação, especialmente numa educação que vai demorar no mínimo 4 anos. Tem curso de doutorado aqui que dura em média 7 anos, 8 anos nos Estados Unidos. Isso é algo diferente do Brasil. Então, eles sabem disso, especialmente aqui nos Estados Unidos, em que você pega os empréstimos estudantis e você tem que começar a pagar logo em determinado momento, senão os juros vão acumulando. Ninguém vai aplicar para um doutorado se ele não tem financiamento. Então, a maioria das universidades, elas provêm financiamento para quase todos os alunos que entram nos programas dela. E é aí que você pode aplicar direto para cá, sem depender de nenhuma instituição brasileira. Por exemplo, eu aplico para cá e recebo um salário que é aproximadamente 30% maior do que a CAPES oferece para o programa PRINT, que é o Programa de Doutorado Sanduíche do Brasil, para pessoas casadas. Eu sou casado, mas o meu salário é como um indivíduo, eu não recebo nada mais por isso. Mesmo assim, meu salário é 30% maior de quem faz doutorado sanduíche pela CAPES. Então, bom, dá para ver a diferença, né, de investimento em pesquisa. Acho que a gente ainda está caminhando, né? É óbvio que existem diferenças históricas e tudo mais, mas aplicar para cá e aplicar direto, conseguindo algum desses 5 tipos de financiamento que pode conseguir benefícios absurdos, inclusive financeiros. O que é mais importante no processo de aplicação? De longe, o mais importante de tudo no processo de aplicação é a recomendação do aceite da sua candidatura pelo seu potencial orientador. Potential advisor here. Então, vocês precisam, pessoal, vocês precisam. É muito comum aqui. Isso varia muito. Algumas universidades europeias se aplica para o programa e lá eles escolhem para quem você vai, enfim, às vezes você coloca os professores que você tem intenção de trabalhar. Aqui isso também existe, quando você aplica, você escolhe, a depender da universidade, 3, 4 professores com que você gostaria de trabalhar. É, e o seu processo de aplicação vai parar na mão deles. Eles vão dar uma lida, vão aceitar
vão pensar se te aceitam ou não. Mas é muito importante que vocês entrem em contato com o pesquisador que você quer trabalhar aqui. E aí, eu imagino que a VD vai falar sobre isso no restante das videoaulas, mas é muito importante que vocês escrevam um e-mail bem pensado, nada de mandar e-mail para meus orientadores, tá? Eu sei que tem gente que recomenda isso, para mim não faz sentido. Não escreva um e-mail vazio. Se você escreve um e-mail vazio e é aceito, provavelmente você vai ser aceito por alguém que está desesperado atrás de um aluno. E não é isso que você quer um orientador que tem uma escolha, um pool forte de candidatos para escolher e que escolheu você. É um orientador competitivo, né? Geralmente ele vai estar nas melhores posições. Então, como a tendência é que você tenha afinidade por trabalhar com pessoas que estejam aí nesse núcleo forte, nesse topo da elite acadêmica, vai ser muito competitivo. Um e-mail raso, cara, ele nem lê. Começou a ler, viu que tá raso, não faz sentido, para. Então, para direitinho. Pensa direitinho com o que você quer trabalhar. Olha os principais cientistas na sua área de pesquisa. Entra no site das universidades dele. Olha o grupo de pesquisa dele. Olha as últimas publicações do grupo dele. Lê. Vê o que faz sentido com o que você já construiu. Quando você mandar um e-mail, deixa isso bem evidente. Fala como você acha que essa posição vai ser bom para você e como você vai ser boa para esse grupo. Como é que essas duas coisas estão conectadas? Porque o seu histórico te faz uma pessoa que seria um bom candidato para essa vaga e porque essa vaga pode tornar um pesquisador ainda melhor, porque quer que isso tenha a ver com seus objetivos. E aí, nesse e-mail, através desse e-mail, você pode obter uma resposta positiva, às vezes para uma entrevista, né? Às vezes você consegue a sugestão de aplicação sem precisar passar por entrevista. Ele fala, cara, aplica que eu vou avaliar o seu currículo, aplica que eu vou avaliar a sua candidatura. Então, essa é a parte mais importante. Se você é recomendado pelo seu orientador, a chance de você ser admitido é altíssima. E geralmente, quando o orientador recomenda a admissão de um aluno, é porque ele fala assim, ó, eu tenho recurso para bancar esse aluno. Então, aceitem, departamento, aceite, e setor da pós-graduação da universidade, aceite que eu vou bancar. Então, é algo de assim, os outros departamentos lavam as mãos, porque esse orientador ele tem recurso para te oferecer. Então, por que eles entrariam no caminho, né? É algo muito atípico um, um aluno que tem sua recomendação ofertada pelo orientador é, não ser admitido, porque isso pode criar um certo desconforto dentro do departamento. Especialmente se aquele orientador tem interesse em trabalhar com você. Então, mas eles recomendam a sua candidatura, né, os orientadores. As suas candidaturas depois vão passar pela análise da comissão de admissão do departamento. Geralmente, essa comissão de admissão recomenda a sua candidatura para o setor de pós-graduação da universidade. Então, são três estágios. Mas o primeiro é o que você pode fazer. O primeiro é onde você tem como atuar, você não tem como influenciar a decisão do departamento, você não tem como influenciar a decisão da pós-graduação, a não ser pelos documentos que você vai elaborar, tá? Então, se esforcem bastante para criar uma candidatura forte para quem lê essa candidatura, independente de ser departamento, professor ou escola de pós-graduação, aceite sua candidatura, mas o mais importante é garantir o voto de peso desse orientador. Falar, ó, eu voto para que ele seja admitido. E aí, cara, você já está com meio caminho andado. Aproveita essas dicas que a V vai te dar para escrever um e-mail conciso, forte e que tenha impacto, tá? Não escreve e-mail vazio, porque isso pode ser um red flag para você. Eles vão falar, cara, esse aluno não quero trabalhar com ele. Ele não lê nem o que é que eu faço. Ele é raso. Por que você vai querer trabalhar com um cientista raso? Então, esse é o ponto mais importante da sua candidatura. Entrar em contato com o seu orientador e conseguir é, a, 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 a recomendação dele. Claro que você não pede isso na carta. Você entra em contato com o orientador, ele vai falar, cara, aplica para cá que eu vou considerar sua candidatura. Ou então aplica para cá que eu vou tentar fazer acontecer, né? É, e como você consegue fazer isso perguntando se ele te aceitaria a proposição de doutorado no laboratório dele. Tenho certeza que isso vai ser discutido aqui no curso, então
eu vou pular essa parte. Como é que eu posso melhorar? Ó, eu tô na graduação, eu tô no mestrado, mas eu não tô muito seguro do meu background em pesquisa. Eu recomendo três coisas. Tem o Visiting Scholar, tem as internships e tem as colaborações remotas. Vê é fera nisso. Eu acho que ela já fez. Bom, ela, colaboração remota, tenho certeza. Ela também já fez uma clerkship, observership aqui em Harvard, que é mais ou menos parecido com esse Visiting Scholar Internship que eu tô falando. Os dois primeiros são experiências aqui nos Estados Unidos. Você vem e fica aqui durante um tempo. Nesses dois primeiros, você pode receber um salário para estar aqui. O orientador vai te bancar. Você manda um e-mail falando, ó, eu gostei muito de sua pesquisa, eu acho que a gente pode colaborar, eu tenho isso para oferecer para você, eu trabalhei já com isso, eu acho que pode ser legal para sua pesquisa. Ao mesmo tempo, a sua pesquisa está muito relacionada com o que eu quero atingir na minha carreira acadêmica, porque eu quero isso, isso e aquilo. Você me aceita para um estágio com você? E aí ele fala, ó, aplica e aqui no verão você vem. Às vezes você vem só pro verão, são 3 meses, você fica aqui com ele e volta, que é o que a gente chama de summer job, summer internship, ou você fica até um ano. Depende do orientador e quanto ele está disposto a bancar para você. Nem todo orientador tem recurso para visiting scholars e para internships, mas muitos têm. Então, se você não está confiante, ou se você, na sua candidatura, você vem para cá, conquista o seu orientador aqui no laboratório dele, volta para o Brasil já com oferta de doutorado. Troca o visto, volta para cá. Então, essas duas são fantásticas. E se você não pode vir para cá, para os Estados Unidos, porque ele não tem recurso, por exemplo, mas se você tem os recursos materiais necessários para colaborar com ele de maneira remota, se ofereça para colaborar de maneira remota. Idealmente, você pode estar aqui presencial, mas se essa opção está fora do tabuleiro, se ela está fora de jogo, tenta colaborar remotamente. Manda e-mail e fala, ó, acho que a gente pode colaborar remotamente, posso fazer isso aqui no meu laboratório, ou então meta-análise, pesquisa, se for simulação, faz no seu computador. Tudo que você pode fazer à distância e que pode estar somando para a pesquisa do cara. Claro que para isso você tem que estar entendendo o que é que ele faz, né? E tá alinhado com o histórico dele, para onde a pesquisa do laboratório dele está caminhando. Mas são caminhos de você se aproximar do seu orientador. E aí, mostrar resultado. Tenta se esforçar ao máximo, cara. Se você conseguir qualquer uma dessas três opções, cara, se esforça para se destacar demais. Dá duro. E aí ele vai ver que você é um bom candidato e vai te chamar para o doutorado. É, eu vou dar um exemplo para vocês agora. Vou tirar um pouquinho da apresentação para dar exemplo dos documentos que as universidades pedem. E aí eu tenho três cenários. Mesma universidade, diferentes programas. Mesmo programa, diferentes universidades e mesma universidade, diferentes áreas. Você vê que tem algumas diferenças e é mais ou menos o mesmo. Tem um documento que vocês vão ver que ele reaparece de algumas formas diferentes no processo de diversos campos do conhecimento, que é uma carta falando para a comissão por que você é um bom candidato e por que é importante para você essa vaga. Fala um pouco da sua história, do seu background, dos seus objetivos. Algumas são mais diretas, eles fazem algumas perguntas específicas e você responde essas perguntas. Algumas deixam mais aberto, só te perguntam por que eu devo aceitar você aqui e por que aqui é uma boa escolha para você. Que é o caso, que foi o caso da minha aplicação, por exemplo. É, e isso e o nome desse documento ele varia aí de departamento para departamento, de universidade para universidade. No final das contas, o que eles querem é que vocês convençam eles que vocês são bons candidatos e candidatas para essa vaga. Esse documento é o documento em que você toca o coração da comissão avaliadora. É o único documento em que você tem a liberdade de escrever uma carta para a comissão te avaliar. Você não tem contato nenhum com a comissão. Aliás, na maioria dos casos, vocês nem sabem quem é a comissão, tanto do seu departamento como da escola de pós-graduação da sua universidade. Então, manda essa carta e gasta um tempo nela. Cara, escreve um esboço. Reescreve, escreve. Manda pro tio, pra tia, pro primo, pra prima, pro amigo, professor de inglês. Manda pra gente que é experiente. Manda aqui pro programa de mentoria da V. Tenta ter o feedback. Cara, faz sentido? Não faz sentido? Tenta vender seu peixe de maneira respeitosa, não soberba. Conta uma história.
Transforma a sua experiência numa história, porque esse é o único documento que você tem para tocar o coração da comissão que vai te avaliar. Seu orientador, você troca e-mail, tá? Você entrevista, faz entrevista com ele. Para a comissão, você não tem nenhum contato. Então, além do seu currículo, que é um documento muito padrão, né? O currículo nada mais nada menos é do que um conjuntão de fatos que ressaltam suas características acadêmicas, suas qualidades acadêmicas. Eles contam sua história, mas a interpretação do currículo para a história não é algo linear, não. É muito difícil de entender. Nessa carta você conta a sua história. Porque você tem que estar aqui. Aproveita, cara, se esforça. Gasta um mês, velho, fazendo, refazendo esse documento, que ele é muito importante. Agora eu vou dar exemplo para vocês de como esses documentos são apresentados, como as universidades, em diferentes departamentos, têm diferentes requisitos para admissão, como diferentes áreas, às vezes vão pedir diferentes provas, e como o mesmo programa em diferentes universidades tem uns quesitos de admissão um pouco diferentes. Vamos lá. Bom, esse programa aqui é o programa de aeronáutica e astronáutica do MIT. O que é que eles pedem? Ah, ó, se você tem graduação, você é elegível para admissão no programa de mestrado. Não aplica direto para o doutorado, não faz sentido. Só que o que é que eles falam? Se você for aceito no programa de mestrado, no seu segundo ano, você faz uma prova, uma avaliação de campo, e e essa avaliação vai servir como admissão no programa de doutorado. E também que você entra como mestrando e aí você se transforma num doutorando no segundo ano, tá? Bom, o que é que eles pedem? O que é que eles pedem para cá? Obviamente, a prova de língua inglesa, cartas de recomendação e aqui, Objective Statement. Ela vai declarar o que é que ela espera que você escreva para ela numa carta, falando. Aqui no caso do MIT, desse departamento específico, eles pedem que você escreva uma carta de objetivos com três seções: Research and Technical, Professional Experience and Objectives, and Personal Background. Então, você vai falar do que é relevante para essa vaga, no que te toca pessoalmente, em pesquisa, indo do lado técnico e de suas experiências profissionais e seus objetivos a longo prazo. E aí você compila isso numa história bonitinha para tocar o coração da comissão. Mas é isso que eles te pedem. Todas as universidades vão pedir isso aqui, cara. Eu não conheço nenhuma que não peça algo parecido a isso aqui, tá? E olha aqui. Se você tiver um histórico fantástico, carta de recomendação, tudo que for possível de excelente você tem, mesmo assim, se você não tiver um orientador com disponibilidade para te orientar, eles não vão te aceitar. Você pode ser o melhor candidato do mundo. Não tem orientador? Não aceita. Como você garante isso? Você entra em contato primeiro. Você tem disponibilidade para me aceitar? Você tem disponibilidade e interesse para me aceitar como aluno de doutorado? Né? Claro, você já escreveu no e-mail sua história, por que você deve ser contratado por ele, falou como a pesquisa dele interage com a sua. Mas é isso que a gente está procurando. A gente está procurando a disponibilidade do orientador e pelo menos um comprometimento de que é, ele aceita que você aplique. Ele está ciente, ele está te encorajando a aplicar. É isso que a gente quer. Agora, bom, vamos ver o caso de ah, diferentes departamentos na mesma instituição, no MIT. Aqui a gente tem, bom, para o AeroAstra, você tem o formulário de aplicação online, essa carta de objetivos, a declaração de objetivos, o histórico traduzido de todas as universidades, tudo que for de ensino superior em que você já passou, e três cartas de recomendação. Para quem é aluno internacional, TOEFL ou IELTS, certo? Legal. Aqui, ó. Eles também aceitam a versão de TOEFL em casa. Então, galera, eu acho que é uma ferramenta fantástica para quem tem pouco recurso e não tem essa prova na cidade natal, na verdade, onde eles moram, né? Aqui a gente tem um departamento de engenharia química no MIT. O que é que eles pedem? Pedem que você forneça seu campo de interesse dentro da engenharia química,
informações pessoais. No outro também pedem isso. E a gente vai ver lá na frente, mas é dentro do formulário de aplicação online que eu falei. Três nomes e endereços de e-mail para cartas de recomendação, tá? É, cópias do seu histórico escolar, TOEFL e IELTS, prova de proficiência. E aí, a depender do seu tipo de mestrado, eu tô falando, vamos falar do acadêmico aqui, que é o PhD. Eles pedem, eles nem aceitam GRE. Eles nem aceitam mais a GRE. Não quero mais a GRE. Nem mande que eu não vou olhar. Eles não são requeridos, nem são aceitos. Tem o seu currículo, obviamente. Ah, e aqui eles vão ser mais específicos. Ó, responde essas três perguntas para mim. 300 palavras para de cima, para do meio e para de baixo. Então eles deixam bem claro o que é que eles precisam. E aí você tem a opção de falar para eles qualquer coisa que eles devam saber sobre você. Eles nem limitam o número de páginas. Claro que você não vai escrever um livro, né? Mas seja criativo. O que é que eles têm que saber sobre você que te destaca, que te faz um bom candidato para essa vaga? Então veja que tem um pouco de variação, especialmente nesse documento aqui. Eles são mais específicos, eles querem respostas específicas. Mas se você, mas se você for ler, é mais ou menos o que você escreveria em qualquer documento genérico. O que é que te motiva a ganhar um doutorado nessa universidade e nesse departamento? Até dois dos seus feitos científicos mais importantes e experiências que você teve nos últimos 4 anos e em que tipo de ambiente é, você consegue ser bem-sucedido, né? E como é que você cria esses ambientes? Como é que você mantém esses ambientes? O que eles estão falando aqui? Fale como você consegue transformar o ambiente que você está e fale como você se beneficia desse processo, né? E aqui a gente vem para o departamento de engenharia mecânica. Uma aplicação completa consiste de o formulário online, três cartas de recomendação, o upload dos históricos. Eles aceitam os oficiais e os não oficiais, mas eu recomendo que você já suba com os oficiais para você não ter o retrabalho e pagar 2 vezes, porque você precisa traduzir. É, e eles vão requerir os oficiais da edição, obviamente. E a prova de proficiência. O GRE, ó, eles solicitavam, mas não solicitam mais. Não solicitam mais. Então, a gente está vendo a tendência, a remoção do GRE. A depender do ano que você esteja vendo esse vídeo, a maioria das universidades nem vai estar precisando mais. Eu acho que isso vai acontecer. É, mas algumas universidades ainda pedem, a gente vai ver aqui. Você vê que é muito parecido, é tudo muito parecido. A gente está falando da mesma universidade. Agora, eu vou para o mesmo programa em universidades diferentes. Vamos voltar aqui, vamos lembrar o programa de aeronáutica do MIT. Tem o, a taxa de inscrição, obviamente, o formulário de aplicação lá, e aí tem a declaração de interesse, declaração de objetivo, enfim. Tem o histórico, carta de recomendação e prova de proficiência. Vamos ver o programa aeroespacial da universidade que eu trabalho, a Purdue University. Histórico, carta de recomendação, declaração de propósito, que é muito parecido com aquilo que a gente viu já do MIT. Seu currículo, que eles chamam também de resume, é um currículo mais curtinho. Diversity Essay, isso aqui não é para todo mundo, tá? Mas aqui na minha universidade, se você, por exemplo, for um cidadão americano e você for de origem minoritária, como da América Latina, como nós somos, você pode aplicar para algumas bolsas específicas. E eles pedem o GRE. E eles ainda dão a nota que eles esperam do GRE de vocês. 56 para verbal, a nota ok. 59 para quantitative, que é a parte de avaliação, a parte matemática. Cara, é uma nota muito, muito ok de conseguir. E 4 para a parte analítica, que também é razoavelmente ok, mas talvez um pouco mais desafiante para quem não tem inglês como primeira língua. Somos nós, né? Ah, bom, mas veja que isso aqui é o esperado. Mesmo que você tire um pouquinho abaixo, se sua candidatura for muito forte, você ainda é admitido. O que não acontece com o inglês. O inglês, cara, você tem que tirar a nota mínima. Não tirou, tá fora. Então, leve isso em consideração. Você tem que tirar a nota mínima do inglês. Não tirou, nem aplica, cara. Você pode até mandar e-mail para eles perguntando se eles aceitam. Alguns departamentos, eles aceitam que vocês venham e depois façam uma prova, mas é muito raro. Eu não recomendo. Foca em tirar a nota mínima do inglês, depois parte pro GRE para tirar a nota superior à nota que eles esperam. Eles esperam também, obviamente, proficiência
E eles falam também um pouco da nota que eles esperam que vocês tenham. Eles pedem um GPA, que é de 3,25, não, nota que vai até 4. O GPA é uma nota que eles usam muito aqui nos Estados Unidos, geralmente vai de 0 a 4 ou de 0 a 5. E aí você faz a conversão, só pesquisa GPA Calculator. Pesquisa em inglês e aí você vai colocar sua nota numa escala de 0 a 10 e ele vai traduzir qual seria o seu GPA. 3,25, hum, uma nota de 3,25, ela equivale mais ou menos a 8, 8 e um quebrado de CR, é o que eles esperam aqui nos. Se você está aplicando para o mestrado, eles pedem isso no seu bacharelado. E se você está aplicando para o doutorado, eles pedem 3,5, né? Eles pedem 3,5, que é mais ou menos 8, mais de 8,5 de nota para quem está aplicando para o doutorado aqui. Veja, é, esse é um requerimento. Então, a depender do departamento, eles são mais flexíveis ou menos flexíveis em relação a isso. Você pode mandar e-mail e perguntar. Se eu tiver uma candidatura forte, vocês ainda considerariam, mesmo que eu não tenha um GPA igual a 4? E eu sei que é difícil ter um GPA de 3,5 nas universidades brasileiras, porque muitos programas, cara, eles não se importam com o seu futuro. Os professores não se importam, tão contentes em ter a média da turma 3, 4, né? E é difícil, às vezes, você ter um GPA desse. Mas isso é muito importante também. Se esforce para conseguir uma nota boa, cara. Senão pode ser um red flag para você. E agora vamos ver o programa de aeroespacial em Stanford. Você precisa aplicar online, formulário de aplicação online, pagar a taxa, Statement of Purpose, que é mais ou menos que a gente vê de Purdue, 3 cartas de recomendação e proficiência, tá? E aqui ele descreve o que é que ele quer de você. Sua declaração de propósito deve te identificar pessoalmente, profissionalmente, deve identificar seus objetivos pessoais e profissionais, você deve discutir, ela deve discutir sobre seu desenvolvimento até hoje, suas intenções relativas ao seu programa de pós-graduação e sua vida além de Stanford. Eles querem te conhecer para além do acadêmico, do cientista. E ele vai ver e vai ler suas cartas de recomendações, porque elas oferecem um insight de quem você é como indivíduo. Tá vendo? Isso é muito importante. Então, foca nisso. Agora vamos ver programas de áreas diferentes na mesma universidade. Bom, ah, a minha universidade é bem legal. Elas falam quantos alunos são admitidos, 12% nesse programa de administração, 91% tem financiamento, Research Assistantship 73%, 2% Fellowship, Teaching Assistantship 16%, 108% completa o programa em 7 anos e 7 anos, né? Tempo médio de 5 anos e 5 anos, 5,2 anos. Aí eu venho para esse programa, eles pedem histórico, só 2 cartas de recomendação, é, declaração de propósito com 4 páginas ou menos, falando o seu objetivo, por que você quer fazer um doutorado, por que é na Universidade de Purdue e quais são os seus interesses e seus planos profissionais. Pedem GRE e pedem o GMAT, que é uma prova semelhante ao GRE, só que só de matemática. E você tem que estar entre os 20% melhores dos alunos que já fizeram essa prova na história. Hum? Eles falam também um pouquinho do que eles esperam do seu GPA, se você está aplicando doutorado direto do mestrado. Mínimo de 3, já mais flexível do que o de aeroespacial que a gente viu. Bom, basicamente isso. Aí a gente vem para o programa de aeroespacial, a gente já viu aqui, né? Vamos rever histórico, não tem GMAT, diferente do de administração. São cartas de recomendação, geralmente são 3 cartas de recomendação. No lugar de 2 seriam 3. E no programa de agricultura é histórico, carta de recomendação, não pedem mais o GRE e pedem declaração de propósito, descrevendo todos esses pontos aqui. Pausa e lê. Olha como é diferente por programa por programa. Por isso que eu falo, do mesmo jeito que você manda um e-mail que não é um e-mail raso para os professores, manda um e-mail, a construção da sua candidatura, ela não pode ser rasa. Ela tem que ser uma construção de candidatura, especialmente nesse documento, que conte uma história de por que você quer estudar nesse departamento. Então, pessoal, é isso. A gente viu exemplos na mesma universidade e diferentes programas.
no caso do MIT, mas na mesma área do conhecimento, que é na área de engenharia. Mesmo programa em diferentes universidades, que a gente viu de engenharia aeroespacial, e mesmo universidade de diferentes áreas que a gente vê aqui no caso da Purdue University. Espero ter compilado para vocês o processo de aplicação online, e prestem atenção nisso. Às vezes você faz tudo o que está escrito nessas páginas que eu mostrei para vocês. E aí vocês deixam para fazer o formulário online no último dia. Cara, às vezes dentro desse formulário online, eles fazem perguntas para vocês. E são perguntas que requerem textos que demoram tempo para serem escritos. Então, por favor, entrem desde o começo no formulário online. Eu vou entrar no formulário aqui do MIT para vocês darem uma olhadinha. Ó, eu já comecei minha aplicação, mas é super simples. Você vai aqui e vem aplicar. Olha o que eles pedem. Histórico pessoal. E aí você vai escrever aqui, bom, seu endereço, e-mail, telefone, gênero, cidadania, enfim. A gente tem histórico acadêmico, aqui é geralmente onde você vai subir os seus transcripts, seus históricos escolares. Tem empregos anteriores, experiências anteriores, honras, premiações e publicações. E aqui, gente, coloca como honra e premiação Bolsa CAPES, Bolsa CNPq, Bolsa Iniciação Científica, Bolsa de Mentoria na graduação, tudo de bolsa que você recebeu, para eles é considerado uma honra ou uma premiação. E, obviamente, a publicação. É, aqui a gente você vai subir seu Statement of Objectives, que é o que eles pediram. ah, o departamento, que esse aqui eu tô fazendo pra aeroespacial. Então, do jeitinho que eles pedem, cara. Você tem que ir lá do jeitinho. Às vezes você pode fazer uma aplicação para uma universidade para diferentes departamentos. Por exemplo, eu tenho afinidade com esse professor de aeroespacial, eu tenho afinidade com esse professor de ciências dos materiais. Aplico no MIT. Às vezes é possível fazer uma aplicação só para os dois departamentos, mas aí você tem que escrever uma declaração de propósito que seja neutra, que case para qualquer um dos departamentos, e tem que pensar direitinho se isso é possível também. O departamento às vezes pede um processo de aplicação bem específico. E aí você tem que fazer duas aplicações. Ah, aqui para você só se introduzir, tá vendo? Isso estava lá no que eles pediam anteriormente. Aí você chega no último dia, tem que fazer um vídeo se introduzindo. Gente, você fica nervoso. Meu Deus, eu não me preparei. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Você não pode esquecer desses imprevistos. Então, isso aqui, cara, olha bem no começo do preparo da sua aplicação e vê o que é que você precisa. Pede vídeo, pede portfólio, enfim, carta de recomendação. Aqui você coloca o e-mail das pessoas que vão te dar a carta de orientação. É, aqui no funding, você coloca se você já tem fontes de financiamento externas, enfim. E aí você finaliza a sua aplicação e submete. Levem isso em consideração também quando você estiver fazendo a aplicação de vocês, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado. É, eu vou deixar meu contato, vou pedir para ver colocar uma imagem com QR Code do meu contato, para se vocês tiverem dúvida, entrar em contato comigo, ou até trocar um bate-papo. Acreditem que vocês têm potencial para estarem nas melhores universidades dos Estados Unidos. Eu estou na universidade de ponta aqui, o meu orientador é um orientador em acessão, sobe como um foguete aqui, muito rápido, né, tá em destaque, e ele foi orientando um dos maiores cientistas da atualidade. A gente não perde para nada, os brasileiros, nós brasileiros não perdemos em nada para as pessoas daqui, tá? A gente tem capacidade para estar aqui, a gente tem potencial, acredite em você. É mais comum do que você acontece, é mais comum do que você acredita acontecer de sua candidatura ser muito entregue para os professores daqui. Geralmente eles gostam de trabalhar com brasileiros. A gente tem uma habilidade que eles chamam de resourcefulness, que é conseguir criar recursos a partir do pouco. E a gente faz muito isso no Brasil, porque a gente se vira com cada perrengue que faz pesquisa no Brasil. Isso dá pra gente um jogo de cintura que muitos pesquisadores aqui não têm. Aposte em você, acredite, com o suporte de Verônica, eu tenho certeza que vocês vão conseguir aplicar e tem chances muito grandes de serem admitidos nessas universidades. É isso, espero ter ajudado. E qualquer dúvida
manda e-mail para mim. Tchau, tchau.